Bate-papo. Nós estamos recebendo aqui no Panorama, nesta manhã da sexta-feira, Dorali Bergman e Neuza Nunes. São agentes comunitárias de saúde, Aline Silva. Exatamente. E estão comemorando uma longa trajetória. Olha, as duas foram as primeiras agentes de saúde contratadas para trabalhar no município de Lajeado e seguem atuando até hoje. São 28 anos de carreira. Vou começar pela Neuza. Neuza, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Acho que essa é uma data bastante importante, principalmente para mim, que eu amo meu serviço, eu gosto muito do que eu faço, a minha profissão, ela me dá várias oportunidades e a oportunidade de estar completando 28 anos é maravilhosa. Dorali, como vai? Bom dia. Prazer em estar aqui. Eu sou muito grata ao meu trabalho, né? Mas pela idade já estou indo para os finalmente, né? Mas eu gostei muito de trabalhar, ainda vou trabalhar um pouquinho, não sei até quando, mas... Está se encaminhando para se aposentar? Para fechar esses... São 28 anos também de carreira. Mas eu já estou aposentada antes de ter feito o concurso, né? Mas vai encerrar então a carreira de agente de saúde. Vai fechar esse ciclo. Isso. E tu não tem, a Neuza está na atividade ainda por tempo indeterminado. Na verdade, né, Aline, eu já procurei vários advogados. Marquei horário. Eu já marquei horário. Mas não fui. Essa é a Porque Neuza. já pensando já na possibilidade de como fazer. Porque eu acho que tudo tu tem que ter um tempo para ti e um tempo para te preparar para a tua saída. É lógico que a partir do ano passado, lá por outubro, novembro do ano passado, eu comecei a me preparar então para essa saída, né? Mas ainda não tive coragem de encaminhar para ver ainda quanto tempo eu tenho ainda para ficar. Mas assim que tiver a oportunidade, eu também estarei largando. Dorali... São 28 anos, né? São 28 anos. São 28 anos de muito conhecimento, de muito aprendizado. E o agente comunitário de saúde, ele abre esse leque, né? Ele abre essas portas para quem... O agente comunitário que quiser se especializar, ele tem, ele tem assim, ó, infinitas oportunidades, né? E eu, graças a Deus, nesses meus 28 anos, todas as oportunidades que eu tive como agente comunitário de saúde, eu aproveitei. Eu fiz muito curso, eu fui conselheira tutelar, eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde. Hoje eu sou acadêmica do Serviço Social, justamente por causa da violência contra a mulher. Também sou técnica de enfermagem, também tudo por incentivo que o agente comunitário de saúde tenha a oportunidade de ter e se desenvolver. Dorali e Neuza, como é que é o dia a dia de vocês? Quem vocês atendem? Como é que vocês acabam programando a rotina de trabalho? Olha, é bem difícil te programar para essa rotina. Tu até pensa assim, hoje vou fazer tal casas, mas tu chega numa casa tem, na outra não tem, tu acaba indo para um outro lado, né? E também tu é chamada para o posto, daí é chamada para um outro lado, daí a rotina, assim, não é uma rotina assim, eu vou começar nessa casa e ela é bem diversificada, assim. Às vezes tu consegue fazer uma rua inteira, mas é bem difícil, né? A ideia é visitar todos os moradores daquele bairro. Assim, da microárea que a gente tem, cada agente comunitário tem uma microárea. Só que hoje em dia as agentes comunitárias estão bem sobrecarregadas, não? O que passa, assim, em termos de 150 famílias, o que é a mais que 150 famílias, daí tu não consegue mais atender todo mundo como deveria ser. Sempre a gente reveza, pelo menos eu faço assim. Eu chego no fim do mês, eu visitei até tal famílias e começo o outro mês naquelas que eu não consegui ir. A senhora atua em qual bairro? No bairro Santo André, na microárea 3. Daí a senhora tem uma programação de até 150 famílias por mês, é isso? A de visitar a gente consegue, né? Isso junto com os grupos que a gente tem, o PVE, as coisas que a gente faz dentro do que a gente trabalha em outras coisas, né? Também tem grupos e reuniões e tem que fazer os registros no posto, né?
É tudo um programa onde tudo é registrado, né? Mas hoje em dia é bem difícil tu conseguir atender todas as famílias assim, porque todo mundo está sobrecarregado, né? Nós, ainda ali no bairro Santo André, como ele é pequeno em espaço físico, é bem melhor do que quem tem um espaço físico maior, que tem que caminhar mais ainda, né? Nós lá é bem perto, o bairro Santo André, em termo físico, é bem pequeno, né? Essa visita na casa, né, que eu acho que é a primeira coisa que a gente vem à nossa mente quando a gente fala da agente comunitária de saúde, é a visita na casa do morador. O que acontece nessa visita? Bati na porta, qual é o objetivo? O que se pergunta, o que se faz? Geralmente, assim, né, Aline, quando a gente já vai mapeando, né, que nem a dona ali estava falando. Hoje eu vou fazer a rua tal. Então, naquela rua ali, eu já tenho que saber e mapear o problema de cada família que ali reside, né? Que nem, por exemplo, lá no Igrejinha, eu vou fazer a rua Marques de Souza. Então, o que eu faço? Eu vou lá e atualizo os meus dados para ver como tá aquelas famílias. Então, as famílias que têm mais problema, eu vou diretamente naquelas famílias. Bom dia, como a senhora está? Como é que está o seu dia? Como deixa de estar? E ter o olho clínico para ter, além da conversa dessa mulher, ver como está o ambiente dentro dessas casas, né? Porque a gente tem uma diversificações de farejar o problema na família, né? Porque o agente comunitário de saúde, ele é o elo de ligação entre a população e a estratégica de saúde, né? Então, como a gente descobre isso, né? No bom dia, no boa tarde da mulher, do homem, como o que está se passando, se a criança está na escola, né? Porque o agente comunitário de saúde, ele pode encaminhar, por exemplo, para a Secretaria de Educação, ele pode encaminhar para o CRAM, para o CREAS, para o CRAS. Então, assim, a gente tem uma diversificações de encaminhamentos. E o importante e o agente comunitário de saúde tem que estar atualizado, é como está a rotina de atendimento dentro da rede de atendimento dentro do município. Então, as capacitações, elas nos fornecem esse âmbito, né, de como está, e é mandado muito pelo e-mail também para nós, se muda alguma coisa, vacina, horários, essas coisas. Então, tudo isso a gente fica atualizado nas reuniões de equipe. As visitas domiciliares, a gente faz de 7 a 8 visitas por dia, que é a meta nossa, porque nós somos contratadas por 40 horas semanais. Então, a gente tem a meta semanal para fazer, né? Quanto tempo que demora cada visita? 45. O correto seria 45, mas às vezes tu nem precisa isso, né? E daí vocês escutam todos da família ou somente a mãe, somente o pai? Quem tá em casa. Quem tá em casa. Eu chego lá na tua casa, tá tu e a tua esposa, se nós sentarmos conversar, eu vou trocar várias ideias contigo, vou trocar com a tua esposa, né? A tua filha. Por que a tua filha não tá na creche, Moisés? Mas eu ainda não consegui vaga. Bom, daí vai lá pro meu relatório. Criança de tal idade ainda tá em casa, não foi atendida pela creche, coisa e tal. E isso a gente já manda a demanda mais adiante, né? Ouvir seria a cereja do bolo, fazer essa escuta. A cereja do bolo, Essa exatamente. escutativa. A importância, assim, de saber, e depois, com o decorrer do tempo, né, hoje, com 28 anos, a confiança que a população tem na gente, né, porque ela sabe que se aquele agente comunitário está ali, está fixo dentro daquela comunidade, ela vai saber e abranger esses problemas deles, né, e vai saber o momento exato de se encaminhar. Né? Mas isso também, de contrapartida, depende se a família quer ou não, né, o atendimento. Porque não é obrigatório o agente comunitário de saúde ir na casa da Aline se a Aline não quer. Então, o que a Aline faz? A Aline vai me assinar um documento que ela não quer a visita do agente comunitário de saúde, e se depois, posteriormente, acontecer alguma coisa na tua família, não tem como dizer, mas o agente comunitário de saúde estava sabendo. Não, porque eu não tenho essa porta aberta na tua casa. Mas nesses 28 anos aí que eu estou trabalhando, eu acho que uma vez só alguém não quis a minha visita domiciliar. Mas, do contrário, assim, porque um fala do outro. Tu sabe que quando o trabalho é bom e ele vai se expandindo, as pessoas mesmas vão se colocando e dizendo da importância de que é aquilo ali. E o trabalho do ACS, ele não é exclusivamente só dentro da saúde, né, Aline? Isso também é uma coisa que demanda muito nós, assim, porque ele não trabalha só dentro da saúde. Por exemplo, eu vou chegar lá no Moisés, e o Moisés não tem comida. Tá ele e a mulher em casa. Pô, o Moisés está desempregado, a esposa está desempregada, e a criança tem alguma coisa para comer? Então, nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair daquela casa e a gente vai fazer a nossa rede dos agentes comunitários.
Uma liga para outra, ver quem tem uma cesta básica, porque geralmente o agente comunitário de saúde, ele trabalha além do agente comunitário de saúde, ele é voluntário em várias ONGs. Então a gente acaba se ligando uma para outra e pedindo, ô fulana, tu tem uma cesta básica, ó, aqui na minha microárea está acontecendo isso, tu consegue me enviar? Claro, sempre cuidando para não dar nome de usuários, né? Isso a gente cuida muito. O que a gente acontece? Ó, Dorali, eu preciso de uma cesta básica. Tu tem aí na tua equipe? Ah, eu tenho, Neuza. Então eu vou e busco e entrego para a família sem a Dorali saber quem é a família. Porque isso é a prática do agente comunitário de saúde, é se manter o silêncio. Por isso que a gente tem a confiança de entrar em qualquer lar, porque a pessoa sabe que dali não vai sair aquilo ali. Neuza e Dorali, importante. A Neuza até falou na questão da sensibilidade para entender o tamanho do problema, principalmente quando não querem receber ou quando tem uma fala assim, mentirosa às vezes, né? Como é que é daí? Vocês vão lá, vocês fazem uma entrevista e sensivelmente vocês notam assim, poxa, mas isso aqui não condiz com a realidade. Qual é o próximo passo daí? Como é que funciona isso? Eu farejo. Eu sou craque. Sou craque quando... Daí eu falo de casos de violência doméstica, de crianças que estão isso aí. sofrendo maus tratos. Mas assim, ó, tudo isso vem devido aos treinamentos que nós ganhamos, né, Moisés? Assim, porque a gente acaba nos treinamentos, sendo por profissionais que vão lá fazer isso, nos dando dicas de como agir dentro dessas casas, né? De como falar, de como perceber. Resumindo assim uma história que eu achava muito engraçada, que o homem sempre tratava bem a mulher. Cada vez que eu chegava lá, o cara parecia carregar a mulher nas costas. E eu, né, pensei, mas aqui é um casamento que está estável. E eu nunca conseguia falar com ela sozinha. E um dia deu uma coincidência que eu passei na casa dela e ela estava sozinha. E ela veio e disse, não, Neuza, não é nada disso, eu preciso da tua ajuda, porque o cara faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Então, resumindo a história, em questão de 4 meses ela estava separada, já tinha saído do divórcio, ela ficou com a casa e ele teve que sair de casa porque era um abuso de uma violência doméstica que ela tinha dentro de casa. Então, no momento que eu ver que a Aline não está me contando uma história correta, que eu suspeitar que a Aline está, até no olhar dela, que ela me transmitiu um olhar, que eu faço visita muito mais seguido. Oi, tudo bom? Ou só passo no portão, oi, como é que tu tá? Coisa tal. E vou notando a diferença no comportamento. Então, isso é bem elevado, porque o agente ele tem essa característica de descobrir o problema. Mas também sempre respeitando se o usuário quer ou não quer que a gente interfira naquela demanda dele. Então, ou mas senão... quando tem criança? Quando tem criança, a nossa automaticamente. daí é automático e é assim, ó, é reencaminhado para o conselho tutelar, né? Ou a primeira coisa que a gente faz é levar para a equipe. A nossa equipe técnica é que vai resolver como vai se definir se nós vamos encaminhar, não vamos, até porque hoje o agente não manda direto para o conselho, ele tem que vir para a reunião de equipe, a reunião define e a coordenadora hoje é que faz esses encaminhamentos. Por quê? Porque houve muitas assim, coisas que descobriram que o agente comunitário de saúde que estava fazendo denúncias, vamos dizer assim, né? Ou comunicando o caso que havia dentro daquela casa. Então, alguns agentes comunitários de saúde ficaram ameaçados dentro da população. Então, a secretaria tomou a decisão de nós não mais tomarmos qualquer atitude sozinhas. Então, tudo a gente traz para a reunião de equipe e a equipe é que aborda isso. Não é mais diretamente nós. Porque é uma dificuldade, né? O que a Neuza citou, assim, nós vamos na casa diretamente todos os dias, todos os meses. E não tem como eu dizer assim, deixa assim, né? Me entregaram, porque eu fiz a denúncia. Não, eu preciso ir. Eu preciso manter esse vínculo com a família. Eu não posso simplesmente achar que lá eu não vou mais. Entre nós sabemos desde o início que a gente tem que manter muita ética, né? Mas nem em todos os lugares é assim. E nós temos muitos problemas, né? De denunciar coisas e ficar, sabe? Né? Pelo que tinha sido nosso. E você sabe muito bem quando há problema, já não é um círculo normal familiar, né? Há problemas. Mas a gente tem que seguir indo nessa mesma família. Mas, Dorali, daí vocês eram ameaçadas? E nós tivemos agentes comunitários de saúde que tiveram que pedir proteção para o MP. Sim. Ninguém foi agredido? Não. Ainda Vocês não foram agredidas? Não. Imagina eu ser agredida, né?
Mas a gente muito consegue, sério a isso. gente consegue, Mas é e- sério, né? a gente Isso consegue é entender sério. o relato que faz a Dorali, né? Porque não basta identificar, como disse a Neuza, e denunciar, porque eu preciso continuar frequentando aquela casa, né? Até para entender se aquela denúncia Tá correta. tá correta, Tá correta. e tá seguindo, né? O processo tá seguindo. Dessas demandas todas que vocês nos relatam, né? Desses anos todos de carreira, qual é a demanda que mais aparece? É a questão do desemprego, é a vaga na creche, é a violência contra a mulher, é a violência contra a criança, idosos, o que... Olha, essa ainda é uma ferida que a gente tem aberta aqui na comunidade. Na minha comunidade, assim, aparece muito, assim, o alcoolismo, né? Igrejinha. E igrejinha. O alcoolismo. Por incrível que pareça, assim, Olha, não uma que no demanda meu... diferente. nós não, lá no meu bairro, a gente não tem, assim, muitos mercadinhos, né? Assim, que os homens ficam no bar, bebendo, aquela coisa toda. Mas a gente tem o alcoolismo dentro de casa. E uma das coisas que é muito também relevante dentro do bairro também, assim, é o número de famílias com grandes números de filhos também. Claro, hoje já está mudando um pouco, mas ainda nós temos ainda a demanda de 4, 5 filhos ainda. E uma das dificuldades que a gente tem também dentro das famílias é ainda algumas, mesmo trabalhando, é a falta de alimentação. Por incrível que pareça, essa é uma das demandas que aparece muito, assim, trabalhou o mês inteiro, precisou comprar uma medicação, vai faltar lá para o almoço ou para a janta, alguma coisa. Daí a gente faz a corrente e acaba atualizando. Mas o alcoolismo ainda, ele impera. Neuza, adolescentes usando também, consumindo álcool? Eu tenho 1 ou 2 apenas que consomem. Eu não tenho muito essa Mas demanda. daí junto com o pai e com a mãe? Ou Junto com o somente pai, com a eles? mãe, na rua, né? Mas assim, eu não tenho assim, crianças em boca de fumo, essas coisas lá. Lá eu não tenho. Essa demanda eu não tenho na igrejinha. Eu não tenho mesmo. Por incrível que pareça, eu não tenho essa demanda lá. Graças a Deus. E também não tenho adolescentes grávidas lá também. Também não tenho. Também não tem, porque eu paro gritando nas ruas, né? Tu foi no posto, tu não foi, como tu tá, como tu deixa estar, cobro da mãe, cobro da adolescente, né? Então, isso é um ponto muito bom lá na igreja. A gente não tem, a gente tem 1 ou 2 adolescentes só que são dependentes, né? E não tem um adolescente gestante. E também, assim, todos, a maioria, 90% estão empregados. É muito difícil tu chegar numa casa e não ter ninguém trabalhando. E lá na tua realidade? A minha realidade ela é diferente, né? Eu tenho esses problemas que a Neuza citou, mas nas casas que são de aluguel, que há mudanças, que há sempre revezamento de famílias, de pessoas. Os moradores mais antigos são todos mais idosos. Aí eu tenho um problema entre idosos, assim, entre não... Como é que eu vou te explicar? Até tem maus tratos, né? Nossa. Filho com Os pais. isso, ou mãe, ou... Eu tenho muita gente sozinha morando. Muitos idosos sozinhos morando. O companheiro faleceu e tenho... Mas em relação, às vezes eles estão melhor sozinhos do que quando há alguém que distrata, né? Maltrata e não... É bem complicado, assim. Idosos incapazes daí que não têm condição de viver sozinhos. Isso, mas estamos sozinhos uns e acho assim uma coisa assim bem... É tipo um abandono, né? Porque não estou lá todo dia para saber se... Eu pergunto, o senhor emagreceu bastante, se alimenta bem. Ai, me alimento, né? Mas os filhos moram, né, nesse ambiente, nessa casa, ou eles não habitam ali? em Deixam outra- sozinho mesmo, o pai, a mãe, o tio? Isso. Essa é a tua principal Essa é dificuldade uma lá. das principais dificuldades, né? Não é em números, não são... Sim, mas tem por mas casos tem, pontuais. né? Tem. E essas outras demandas que a Neuza sugere, gestação na adolescência, alcoolismo, daí já é outro. Muitos anos não, né? Alcoolismo, não assim a ponto de ele ser prejudicial à família, porque lá nós temos muita bodega, mas não que chegue a interferir. Droga, sim. Assim, uma coisa bem complicada para a família, né? Quando tem um usuário, quando ele não consegue mais conviver, né? Mas também são poucos casos, não.
não é assim, ai, tanta população, é poucos casos, mas tem, né? É que nem a Neuza falou, a gente tem que ter um diferencial quando tu vai para casa, nas casas, um olhar assim diferente. Por exemplo, onde tem crianças pequenas, eu friso muito olhar onde estão guardados produtos de limpeza e tudo. Criança que catinha, que mal caminha, ou tem que ter esse olhar também, né? Porque, De cuidado e orientação. Né? Mas adolescentes faz muito tempo que eu não tive mais adolescente gestante. Tem poucas gestantes. Tive 3, daí às vezes eu tenho um ano inteiro, não tenho nenhuma gestante. Agora as 3 nasceram, não tenho nenhuma gestante. Mas tudo gente que já programou a gravidez. É um ou outro fato que acontece não programado, assim, né? Mas é bem importante também, Aline, dizer que o município hoje, a saúde mudou muito dentro do município, né? Ela vem abrangendo, assim, um leque muito expandido, né? Então, assim, claro que aumentou muito a demanda após pandemia, 2019, 2020, né, da população, mas hoje o município, assim, ele está bem abrangido numa área tanto da saúde mental, física, a gente tem as academias de saúde, que isso também empolga com que a população também se desenvolva a sua saúde, né? Mas a saúde do homem, Moisés, é a pior, né, Moisés? Porque vocês, né, não procuram, né, o atendimento logo que necessário, né? Aí a mulher tem que estar empurrando, vai lá, fulano, faz isso, Beltrano. A gente tem muita pouca demanda de atendimento homens. E isso, né, Moisés, seria muito bom se os homens se compreendessem das suas necessidades, das suas saúdes também, né? Uma boa academia, uma boa alimentação, uma boa caminhada, né, Moisés? Tudo isso orientaria-se aos homens ter uma saúde melhor. Não beber tanto, tomar uma cerveja, mas não com tanta, porque a cerveja tem cevada, prejudica a saúde, né? Então, enfim... É uma cervejinha, Brasil, não são todas. É uma, não são todas. A Neuza veio com metas claras. Ela falou, isso. bom, até vermelho, tu conseguiu ter vermelho, conseguiu deixar o Moisés. É por isso que as mulheres vivem mais que os homens. Isso, são dados científicos, né? Tá aí a São Neuza. dados. Mas olha só, mulheres, primeiro dizer que um profissional que se atualiza e permanece 28 anos numa atuação, ele merece nosso reconhecimento. A gente sabe o quão desafiador que é esse trabalho, né? Bater na porta de alguém, fazer essa escuta ativa, né? Então, parabenizá-las. E olha como é importante, a entrevista ilustra a importância do trabalho do agente comunitário de saúde, porque se vocês prestaram atenção na entrevista, quando eu pergunto para a Neuza e para a Dorali quais são as principais demandas, eu faço uma lista, eu falo, é isso, é aquilo outro, aquilo que eu imagino de fora. E a Neuza fala, não é nada disso, é outra coisa. Ou seja, ela tá lá, no olho do furacão, tá vendo o que tá acontecendo, né? Então, esse retrato, esse mapeamento, a Dorali traz uma demanda dos idosos, por exemplo, né? Porque a gente aqui acaba falando muito das crianças, mas, poxa, tem os idosos. Então, são demandas que a gente nem imagina se a gente não vai lá a fundo entender o que tá acontecendo. Então, parabéns pelo trabalho realizado. A gente tem uma mensagem aqui que diz, a Fernanda Anitta, ela fala, a Neuza, para mim, é uma das melhores agentes de saúde, sempre me ajudou, sempre ajudando o próximo. Acho que é isso que é o trabalho do agente, né? De ajudar e que bom que a gente recebe esse retorno aqui da nossa... Mulheres de coragem. Coragem. Em determinado momento, elas são ameaçadas e mesmo assim continuam indo a campo, estão lá no fronte, dando a cara a tapa, ajudando as mulheres, ajudando os homens, as crianças. Então, são mulheres de coragem que fazem um trabalho realmente que, com certeza, é um diferencial. Diferencial nos bairros, não só vocês, né, de todos os agentes que atuam aqui na nossa cidade, na nossa região. Dorali e Neuza, muito obrigado pela presença aqui na rádio. Dizer, né, Moisés, assim, que o agente comunitário de saúde, hoje nós estamos numa expansão de, acho que 60 e poucos agentes nós temos hoje, e dizer que esse é um trabalho que é muito maravilhoso. Eu, assim, eu não sei me levantar e não colocar meu uniforme. Sabe, porque isso é muito bom, tu ter o reconhecimento da tua comunidade, em saber que como é bom tratar bem as pessoas para que elas também sejam tratadas. E eu quero aqui deixar, sinceramente, os meus muitos agradecimentos pela minha população, pela população no qual eu comecei a trabalhar, aonde eu criei meus filhos, aonde hoje eu estou criando meu neto, e, sinceramente, minha população, eu sou extremamente feliz por poder estar do lado de vocês, todos esses 28 anos. Muito obrigado pela oportunidade de vocês sempre estarem me acompanhando. Eu também.
eu sou muito feliz no que eu faço, sabe? Eu realmente me realizei nesse trabalho. Tanto que eu já me aposentei praticamente antes de começar de agente, mas eu já trabalhava na comunidade, na Associação dos Moradores, na igreja. Eu fui muitos e muitos anos presidente do CPM da escola. E assim, meu Deus, eu adoro trabalhar. Adoro mesmo. Adoro meus idosos, adoro meus grupos. Adoro, sabe, assim, demais. E também adorei vir aqui. Fico Legal. muito feliz, obrigada. Em 28 anos é a primeira vez que eu estou na frente de um microfone. Olha aí. Meu Deus, eu adorei, Foste realmente. muito bem, tá? Não, obrigada. Foste muito bem. A gente que agradece, nós ficamos honrados, felizes de recebê-las.